noite. Boa noite. Na pandemia que matou 1 de cada 1.000 brasileiros, o norte do país ainda enfrenta a tragédia da falta de oxigênio. No Pará, 7 integrantes de uma família morrem de Covid. Depois de Manaus, a crise se instala no interior do Amazonas. Um documento revela que também a Força Nacional do SUS já sabia do colapso em que o estado mergulharia. E depois da Venezuela, agora a China oferece ajuda aos amazonenses. A aplicação da vacina começa em todos os estados e no Distrito Federal. Especialistas criticam a primeira fase de imunização no Brasil. E sugerem mudanças para torná-la mais eficiente. A Índia anuncia o envio de vacinas para 6 países. E o Brasil fica de fora. Nos Estados Unidos, Donald Trump se despede do governo. E na véspera da posse, o presidente eleito Joe Biden homenageia os 400 mil mortos da pandemia no país. O Jornal Nacional está começando. Nesta terça-feira, a vacinação contra a Covid chegou a todos os 26 estados e o Distrito Federal. 106 anos, indígena, José Pereira dos Santos foi vacinado hoje em Fortaleza. Apertadinha da esperança. A luz no fim do túnel chegou, é nossa esperança. A técnica em enfermagem Maria do Bom Sucesso Pereira, de 57 anos, recebeu a dose ontem em Minas Gerais. E passageiros de um voo que seguia para Curitiba aplaudiram a comandante quando ela anunciou a carga extra que o avião levava: vacinas. Isso faz parte do nosso compromisso em ajudar o Brasil e garantir a saúde de todos nós e levar esperança para todo o Brasil. A mesma reação de outro voo que também seguia para o Paraná. Este é um voo muito especial. Neste avião, levamos também esperança a todo o nosso país. Este é o primeiro voo com carga de vacinas contra a Covid-19. São Paulo saiu na frente. Começou a vacinação no domingo. Em outros 15 estados, foi ontem. Hoje foi a vez de mais 10 estados e do Distrito Federal. Assim, todas as unidades da federação já começaram a aplicar a primeira dose da Coronavac. Ao todo, foram distribuídas quase 5.995.000 doses da vacina do Instituto Butantan. A distribuição leva em consideração o tamanho da população do estado. São Paulo tem o maior número de doses, mais de 1.300.000, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. O Amazonas, que enfrenta o pior momento da pandemia, recebeu 282.000 doses. O Amapá foi o estado que recebeu menos doses, 31.000. Aviões da Força Aérea Brasileira levaram a vacina para 11 estados e para Tabatinga, no Amazonas, de onde seguiram para aldeias indígenas, como a de Umariaçu, na tríplice fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. Indígenas e técnicos de enfermagem foram vacinados. Helicópteros, caminhões com baús refrigerados e barcos também transportaram as vacinas. E não foram poucos os problemas. Rondônia foi o último estado a receber as vacinas hoje cedo. Culpa, segundo o governo do estado, da chuva que caiu durante a madrugada. No Acre, o avião com as vacinas só chegou hoje às 6 da manhã, com 12 horas de atraso. No Rio, também houve atraso na entrega, segundo o governo do estado, por causa de mudanças na logística do Ministério da Saúde. O secretário estadual de saúde desabafou. Aí não pode chegar em correria. Tudo começa no oba-oba, termina no epa-epa. Então você tem que fazer uma coisa de logística. Então a gente tem que pensar no atraso de aeronave, no atraso de aeroporto, uma série de outras coisas. Há pouco, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, publicou um vídeo em redes sociais sobre a distribuição das vacinas. Concluímos hoje às 11 horas da manhã a entrega de todas as doses para todos os 26 estados e o Distrito Federal. Considerando as dificuldades impostas pelas dimensões continentais do nosso país, foi preciso um esforço conjunto de várias instituições públicas e privadas para cumprirmos esta missão. Contamos também com os profissionais do SUS que estão atuando diretamente na vacinação. Continuamos fazendo negociações e aquisições de milhões de doses de vacinas com outros laboratórios.
A dona Dulcineia, que já foi vacinada, pensa nos cuidados que ainda precisam ser mantidos. O vírus está aí, ele não vai acabar agora, é uma coisa um pouco lenta, né? Vou continuar me protegendo, usando minha máscara, lavando minhas mãos, passando meu álcool gel, entendeu? Não dá para relaxar. Ainda não. Na cidade de São Paulo, a vacinação começou na rede municipal de saúde. A primeira dose da Coronavac está sendo aplicada em profissionais que atendem pacientes com Covid. No Hospital das Clínicas, a meta é imunizar 30 mil profissionais de saúde até sexta-feira. Em todo o estado de São Paulo, 8.401 pessoas foram vacinadas até às 7h30 da noite de hoje. Na cidade do Rio, começaram a ser imunizados hoje funcionários do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que é referência no tratamento da Covid. Também houve vacinação para idosos que vivem no abrigo público. As doses chegaram hoje a todos os 92 municípios do estado do Rio. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional calculam que, neste momento, não há vacina suficiente nem para metade dos profissionais de saúde no Brasil. A vacinação começou pelo grupo mais exposto ao vírus, mas tem uma conta que não fecha. O Brasil tem 6 milhões de doses da Coronavac, importadas pelo estado de São Paulo, que já estão sendo distribuídas e aplicadas pelo país. Só que a rede de pesquisa solidária, que reúne mais de 100 pesquisadores brasileiros, estima que o país tenha pelo menos 5 milhões de trabalhadores da saúde. Como a aplicação da vacina é em 2 doses, seriam necessários no mínimo 10 milhões de doses apenas para esses profissionais. A Anvisa aprovou também o uso emergencial de outra vacina, a da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. O Ministério da Saúde encomendou 2 milhões de doses dessa vacina. Somando aos 6 milhões da Coronavac, seriam 8 milhões, menos que os 10 milhões de doses necessárias para os profissionais de saúde. Nós percebemos uma total falta de planejamento, né? Não há uma diretriz, a informação sobre o dimensionamento, o tamanho, a quantidade de pessoas que compõem esses grupos já estava disponível há muito tempo, né? E não houve esse interesse, né? Ou essa decisão de planejar antecipadamente, né? Diretrizes que possam compatibilizar a quantidade de doses disponível com a prioridade, né, de determinados grupos. A vacina Oxford AstraZeneca ainda não chegou. Na semana passada, um avião já estava preparado para buscar as doses na Índia, mas os governos dos 2 países não se entenderam. O sanitarista Gonzalo Vecina, que já presidiu a Anvisa, também critica a falta de planejamento do governo federal. Tem problemas diplomáticos no meio. Ou seja, o governo federal não fez a lição de casa, não estudou adequadamente como fazer para as vacinas se deslocarem pelo país e chegarem até quem deve recebê-las. Infelizmente, nós ainda vamos ter outros problemas pela frente por causa dessa desorganização do Ministério da Saúde. Pelo Plano Nacional de Vacinação, o grupo prioritário é ainda maior. Além dos profissionais de saúde, a primeira fase da campanha inclui outras populações, como indígenas e parte dos idosos. Com vacinas insuficientes neste momento, pesquisadores afirmam que é preciso estabelecer prioridades dentro das prioridades. O professor da USP, que integra a rede de pesquisa solidária, destaca que profissionais de saúde são um grupo diverso e com diferentes níveis de exposição ao vírus. Há inúmeros profissionais de saúde que estão em atividades de baixo risco, que executam tarefas administrativas de ensino, pesquisa, não envolvem contato direto com pacientes. E o que nós percebemos é que não há nenhum planejamento, né, não há nenhuma diretriz nacional para orientar quais trabalhadores de saúde devem ter prioridade na vacinação. E aí isso faz com que cada estado, cada prefeitura, cada serviço tenha o seu próprio critério, muitas vezes injusto. Numa nota, as associações de medicina intensiva e de emergência recomendam: é preciso vacinar primeiro profissionais em contato direto com os pacientes com Covid, tanto de emergência como de enfermarias e UTIs. Também os que atuam no SAMU
e em todas as unidades de emergência e UTIs, mesmo que não sejam exclusivas para a Covid. E ainda os profissionais que atuam no transporte hospitalar, setores de imagem, coleta de exames e técnicos de laboratório que processam amostras de pacientes suspeitos ou infectados pelo vírus, além de profissionais da limpeza e higienização desses setores. A Rede de Pesquisa Solidária sugere definir quantos são e como os profissionais de saúde serão reconhecidos, por listas dos empregadores, comprovação de vínculo, registro profissional ou autodeclaração, e estimar intervalos para se atingir a cobertura desejável e critérios de avaliação dessa etapa. Este diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que o governo federal errou ao apostar apenas na vacina Oxford-AstraZeneca. O governo federal, infelizmente, só assumiu que a Coronavac faria parte do Programa Nacional de Imunizações muito tardiamente. Podíamos ter apostado mais, não só na Coronavac, mas em outras vacinas, ter uma reserva antecipada. No longo prazo, nós temos contrato que nos garante a sustentabilidade do programa, mas no curto prazo falhamos. O Ministério da Saúde declarou que enviou doses aos estados e ao Distrito Federal, considerando o público priorizado, e que o país tem garantidos mais de 354 milhões de doses de vacinas. A seguir, o Brasil fica de fora da lista de países que vão receber vacinas da Índia. O atraso da matéria-prima faz a Fiocruz adiar a entrega das doses produzidas aqui no Brasil. Desde o começo da pandemia, a Covid matou 1 em cada 1.000 brasileiros. Era uma menina, uma atleta federada já, né? Disputava provas do Campeonato Brasileiro, né? Ela era uma atleta de alto rendimento. O pai conta que em dezembro a filha teve dor de garganta e febre. Estava com Covid. Foi muito rápido. Isso foi na quinta noite, né? Ela entrou na UTI, ela foi na sexta de madrugada. Quando foi no sábado, no horário do almoço, eu conversei com os médicos. Ela já tinha sofrido 2 paradas cardiorrespiratórias, o pulmão dela já estava todo tomado. E no meio da tarde foi que ela teve uma outra parada e não retornou. 14 anos, uma vida saudável, uma alimentação regrada, né? Ela não apresentava nenhum problema de saúde e da forma que foi muito rápido. Nós estamos aqui para ganhar. Essa guerra é uma guerra vencida, porque todos nós estamos aqui, estamos determinados a vencer essa guerra. O Douglas sempre começou. A homenagem é a Douglas Ribeiro, de 43 anos, que trabalhava como auxiliar de enfermagem do Hospital de Campanha de Guarulhos, na Grande São Paulo. O meu tio era praticamente meu irmão, assim, né? A gente se via praticamente todos os dias, se falava todos os dias. Ele sempre dizia que eu era a princesinha dele, que eu sempre ia ser, sabe? A Beatriz conta que tudo começou com uma falta de ar e muito cansaço. E o meu tio, ele teve sintomas de Covid em maio. Ele foi internado, teve que ficar entubado também. Aconteceu de ter 3 paradas cardíacas e infelizmente não resistiu. 3 dias atrás, a Covid levou o pai do Douglas, o Wilson, de 63 anos. Em menos de 8 meses, a Beatriz perdeu o tio e o avô. Os 2 traziam muita alegria pra gente e perder os 2 pra essa doença, assim, é muito triste mesmo, sabe? Não tem como explicar a tristeza que tá passando na nossa família no momento. As mineiras Danúbia, de 36 anos, e Vanessa, de 40, eram irmãs. No mês passado, as duas tiveram que ir para o hospital por causa da Covid. São as únicas filhas da Lourdes. A Lourdes só tinha 2 filhas, perdeu as 2. A tia lembra com tristeza do que foram aqueles dias. Quinta, nós enterramos a Danúbia no fim do dia, viramos a sexta e de manhã, na sexta-feira, a Vanessa veio a óbito. Danúbia tinha 2 filhos. Vanessa, 3. 11 meses de pandemia confirmam o que os especialistas já imaginavam. A Covid é mesmo mais letal para os idosos. Quase 50 mil vítimas no Brasil tinham entre 70 e 79 anos. Mas a doença também pode ser perigosa para os jovens. 1.200 tinham menos de 20 anos e mais de 8.600 tinham entre 20 e 39 anos. E são eles que hoje
mais preocupam os médicos. A presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva diz que num dos hospitais que mais atendem casos de Covid em São Paulo, o número de internações de pessoas com idades entre 30 e 39 anos aumentou 90% nos últimos 20 dias. Nós temos de uma mesma família internado um paciente muito jovem que pode ir a óbito, enquanto o pai ou o avô que está internado junto pode sair de alta. Então, a impressão que a gente tem é exatamente essa, é uma roleta russa. E ainda não sabemos por que as pessoas reagem de forma tão diferente a essa infecção viral. Na verdade, não temos tratamentos. Nós dependemos basicamente do comportamento da sociedade, do comportamento da população. É o distanciamento social, é evitar aglomerações e todas aquelas medidas básicas que todos estão cansados de saber, que vai evitar a tragédia que a gente está vendo. E a tragédia que as famílias estão vivendo. Fica a dor da distância de não poder dar aquele abraço que você gostaria. Fica a dor da insensibilidade daqueles que não estão nem aí e que continuam proliferando a doença, né? Como se não fosse nada ou negando a existência dela. E fica a indignação, né, por parte dos que não tomam uma iniciativa real, né? A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil não subiu nessa semana. Segundo o Imperial College de Londres, cada 100 pessoas infectadas passam o vírus para outras 120. A chance desses números refletirem a realidade é de 95%. O Alan Severiano tem agora os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. O Brasil voltou a superar hoje 1.000 mortes por Covid em 24 horas. Foram 1.183, aumentando para 211.511 o total de pessoas que morreram da doença no país. 63.504 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Já são 8.575.742 diagnósticos de Covid no país. As médias móveis continuam com tendência de alta. O país tem média de 54.321 novos casos por dia, 49% a mais do que 2 semanas atrás. A média de mortes também está em alta, de 33% na comparação com 2 semanas atrás. São em média 969 óbitos por dia. Agora a gente vê a situação da pandemia nos estados. Hoje aparecem com alta na média de mortes 13 estados. Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os 3 estados do Sudeste estão há pelo menos 10 dias no mapa de alta. As maiores altas hoje foram registradas no Amazonas, 164%, e no Tocantins, 142%. O Amazonas tem, de novo, a média mais alta da pandemia, 91 mortes por dia. No Tocantins, são 7 por dia. E nós destacamos hoje a situação do estado mais populoso do país. São Paulo teve a maior média de mortes em 5 meses. São 237 mortes por dia, um aumento de 60% em relação a 2 semanas atrás. É a maior média desde o dia 19 de agosto. Hoje, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 50.000 mortes por Covid. São 50.318. Se fosse um país, São Paulo seria o 11º entre os que têm mais mortes por Covid, à frente de Colômbia, Alemanha e Argentina. Voltando ao mapa, temos em amarelo 9 estados em estabilidade: Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E em azul estão com queda na média de mortes o Distrito Federal e 4 estados: Acre, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Paraná. As maiores quedas foram no Paraná, no Acre, 43%, e no Paraná, sim, 28%. O Acre tem média de 2 mortes por dia. Já no Paraná, apesar da queda, a média é de 36 vidas perdidas por dia. Você pode acompanhar os números e os gráficos do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigada, Alan.
A seguir, o atraso da matéria-prima faz a Fiocruz adiar a entrega das doses produzidas aqui no Brasil. Aumenta a tragédia da falta de oxigênio em hospitais do Brasil. Depois da Venezuela, agora a China oferece ajuda ao Amazonas. Nos Estados Unidos, Donald Trump se despede do governo. E Joe Biden homenageia os 400 mil mortos da pandemia no país. A Anvisa afirmou que estavam completos todos os documentos entregues pelo Instituto Butantan referentes ao pedido de uso emergencial do segundo lote de vacinas da Coronavac, que deve dar uma resposta até sexta-feira. Esse segundo lote engloba 4.800.000 novas doses da Coronavac. A Índia anunciou hoje que vai começar a enviar vacinas para 6 países, mas o Brasil não está na lista. A ação do governo indiano aumenta ainda mais a pressão sobre a diplomacia brasileira, porque os 2 milhões de doses que o governo federal comprou ainda não tem data para chegar. A Índia anunciou hoje que vai fornecer, a partir de amanhã, vacinas subsidiadas para 6 países vizinhos: Butão, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Seychelles. Mas não deu data para envio do imunizante a outros países. O comunicado, publicado na página do Ministério das Relações Exteriores da Índia, não traz uma palavra sobre o Brasil, que está na fila para receber doses da vacina de Oxford, produzidas em parceria com o Instituto Indiano Serum. A Fiocruz aguarda a chegada de 2 milhões de doses prontas, que já tiveram uso emergencial autorizado pela Anvisa. O Ministério das Relações Exteriores indiano disse que a Índia continuará a fornecer vacinas da Covid-19 aos países parceiros nas próximas semanas e meses, de maneira gradual, e que os fabricantes indianos terão estoques adequados para atender às necessidades domésticas enquanto fornecem ao exterior. O Ministério da Saúde também divulgou nota sobre o assunto, em que afirma que a entrega dos imunizantes ao Brasil passa por fase de licenciamento aduaneiro. A expectativa inicial era de que o carregamento chegasse no último fim de semana. Um avião da Companhia Azul chegou a ficar parado no aeroporto do Recife, aguardando o sinal para ir buscar as doses. Mas as negociações entre o governo brasileiro e a Índia fracassaram. Em dezembro, o Ministério Público Federal de São Paulo pediu à Fiocruz informações sobre a produção da vacina. Depois de uma série de esclarecimentos prestados, a Fundação informou ontem que já pagou pela compra 56 milhões e 600 mil reais, o equivalente a 10 milhões e meio de dólares. E disse que, embora a carga contendo essas doses já esteja disponível, negociações diplomáticas entre os governos da Índia e do Brasil ainda se encontram pendentes de ajuste final para a autorização do processo de envio. Além das doses prontas da Índia, a Fiocruz também depende de importação para iniciar sua produção nacional. Neste caso, precisa da matéria-prima da vacina, chamado de IFA, que virá de outro país, a China. E é o que estabelece o contrato da Fiocruz com a fabricante AstraZeneca. Ao Ministério Público, a Fiocruz deu detalhes do cronograma inicialmente previsto. Disse que a chegada do primeiro lote do IFA está prevista para o dia 23 de janeiro, próximo sábado, mas ainda aguardando confirmação, e a partir desta data serão entregues mais 30 lotes em intervalos de 2 semanas, resultando na quantidade suficiente para a produção de 100,4 milhões de doses da vacina acabada. O Instituto Butantan também depende da liberação da matéria-prima pelo laboratório chinês Sinovac, para dar continuidade à produção nacional. Para destravar essas negociações, é preciso afinar a intermediação política do lado brasileiro, especialmente em relação à China.
Mas foram muitos os ataques do governo brasileiro e da família Bolsonaro ao governo chinês. Críticas e deboches, inclusive insinuações graves em relação à origem do coronavírus. O chefe da diplomacia brasileira, Ernesto Araújo, chegou a dizer em outubro do ano passado que não se importava de o Brasil se transformar em pária do mundo. Foi num discurso dentro do Itamaraty em que ele defendeu a política externa do presidente Bolsonaro. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, fez um duro apelo ao presidente Bolsonaro para que os insumos cheguem ao Brasil. Agora ele está dizendo que a vacina é do Brasil, mas até domingo a vacina era a inimiga número 1 do nosso presidente. E a China, por consequência, também. Quer dizer, a vacina não valia nada, não tinha qualidade, porque ela era da China. Se a vacina agora é do Brasil, o nosso presidente tenha a dignidade de defendê-la e de solicitar, inclusive, apoio do seu Ministério de Relações Exteriores na conversa com o governo da China. É o que nós esperamos. Enquanto o Brasil fica em compasso de espera, a vizinha Argentina fechou um acordo com a AstraZeneca e vai fabricar em breve um insumo para a produção da vacina de Oxford. E mais, vai exportar 200 milhões de doses para todos os países da América Latina, exceto para nós. O diretor do Instituto Questão de Ciência aponta a falta de planejamento como um dos principais entraves às importações, tão necessárias no combate à Covid-19. Nós temos, principalmente no caso da China, indicações claras de que esse é o principal problema, e da Índia, algumas informações de que também, indiretamente, o atropelo com que foi feita essa solicitação de 2 milhões de doses da AstraZeneca poderia ter sido evitado se fosse organizado, realizado de maneira mais parcimoniosa, de maneira mais organizada. O presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais ressalta a importância das boas relações com os países, em um momento em que a Índia e a China também estão empenhadas em imunizar sua gente. A exportação de matérias-primas, ou mesmo de vacinas, para outro país, é baseado num ato magnânimo, um ato de amizade. Agora, evidentemente que declarações irônicas, insultuosas, discriminação de empresas chinesas não contribuem com essa relação. Ao blog da jornalista Andréa Sadi, no G1, o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que está à disposição para ajudar na negociação com a China, já que tem boa relação com o vice-presidente chinês. Perguntado se já havia feito contato com alguém da diplomacia chinesa para ajudar na questão dos insumos, ele respondeu: "Por enquanto não falei, mas estou disponível, estou pronto. Tenho falado com o vice-presidente chinês. Ele me desejou melhoras durante o meu período da Covid-19 e estamos em permanente contato." A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também poderia ser acionada, o que ainda não aconteceu. Agora à noite, questionado se já estaria ajudando a destravar a importação da China, Mourão respondeu ao Jornal Nacional: "Primeiro o Ministério das Relações Exteriores. Caso haja problema, aí eu entro. Manobra de crise é assim, não se queima todas as cartas de uma vez." O Legislativo já está entrando nesse vácuo de diplomacia. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado Fausto Pinato, do Progressistas, mandou uma carta ao presidente chinês Xi Jinping pedindo que libere a exportação do IFA. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, que está deixando o cargo no mês que vem, terá uma reunião virtual amanhã com o embaixador da China no Brasil. O atraso na chegada da matéria-prima fez a Fiocruz adiar a entrega das vacinas de Oxford e da AstraZeneca que serão produzidas aqui no Brasil. O plano inicial era entregar as primeiras doses ao Ministério da Saúde em fevereiro, mas, num ofício enviado ao Ministério Público Federal, a Fiocruz estima que essa entrega ocorra no início de março, desde que o IFA, a matéria-prima da vacina, chegue na data prevista, que é 23 de janeiro.
Sobre a fabricação de insumo pela Argentina, a Fiocruz explicou que não poderá comprar matéria-prima do país vizinho porque teria que abrir um novo processo para uso emergencial na Anvisa. Ainda este ano, o Brasil pretende produzir inteiramente no país pelo menos 2 vacinas contra o coronavírus. Mas o caminho é longo. Na luta contra o coronavírus, o Brasil aprendeu uma nova sigla, IFA, Ingrediente Farmacêutico Ativo. As comparações são muitas. O IFA é chamado de a semente da vacina, a essência da vacina, o componente fundamental. O IFA é o principal ingrediente de uma vacina. Se a gente dividir a vacina em 2 fases, primeiro você produz o IFA, depois você processa esse IFA, faz o processamento final desse IFA. Então, ele é o princípio ativo, vamos dizer assim, da vacina. Para que as vacinas contra a Covid fossem feitas inteiramente no Brasil, o IFA teria que ser produzido aqui. Mas tanto o Instituto Butantan quanto o Biomanguinhos da Fiocruz dependem do ingrediente farmacêutico ativo que é fabricado na China. Embora venham do mesmo país, o IFA da vacina de Oxford e o da Coronavac são substâncias diferentes, produzidas em fábricas diferentes. O IFA da Coronavac é produzido com base no vírus inativado na fábrica da Sinovac, que foi vistoriada e aprovada pela Anvisa no ano passado. No caso do Butantan, a nossa relação é com a Sinovac, que tem a planta na China, né? Então, assim, o Butantan não está demandando insumos da Pfizer, insumos da AstraZeneca, insumos da Sanofi, da Janssen. São plantas separadas, são tecnologias distintas. Essas tecnologias elas não se cruzam para essa troca de insumos, né? E a gente fez um estudo clínico aqui no Brasil e coordenou isso, e agora já absorveu parte da tecnologia. É algo que o Butantan não consegue mudar. O IFA de cada vacina é insubstituível. Por enquanto, o Butantan depende dos bancos de vírus e de células que já foram testados para a fabricação específica da Coronavac. O ingrediente farmacêutico ativo da vacina de Oxford é diferente, mas também vem de um só lugar. É um IFA que carrega pedaços do material genético do coronavírus e é fabricado pela WuXi, uma associada do laboratório AstraZeneca na China. A fábrica chinesa da WuXi também foi vistoriada e aprovada por inspetores brasileiros da Anvisa no fim do ano passado. Os laboratórios na Fiocruz já estão fazendo os testes para processar o IFA e embalar a vacina assim que o material chegar. O frasco já está pronto esperando a vacina. É aqui, nessa unidade da Fiocruz, que a vacina de Oxford vai ser produzida num primeiro momento, usando o ingrediente farmacêutico ativo que vem do exterior. Depois, quando o Brasil conquistar a autonomia da vacina, a produção passa a ser muito mais complexa. As obras seguem em ritmo acelerado e os equipamentos estão chegando. Este é o prédio da Fiocruz, que está sendo adaptado para permitir que o principal componente da vacina de Oxford seja fabricado no Brasil. A partir de abril, nós devemos começar a produzir esse IFA aqui no Brasil, né, aqui em Biomanguinhos. Mas ele vai levar algum tempo até que possa ser disponibilizado, porque tem muitos testes. Então, no segundo semestre, a gente acredita que entre agosto e setembro, a gente já vai estar começando a distribuir vacina totalmente nacionalizada. O acordo do Butantan com a Sinovac também envolve a transferência de tecnologia e a produção inteiramente brasileira da Coronavac, mas num prazo maior. Uma nova unidade está sendo construída para isso, e a produção deve começar no segundo semestre de 2022. Os especialistas ressaltam que, mesmo com o domínio da tecnologia do IFA, nenhuma vacina pode ser chamada de exclusivamente nacional, pois sempre vai depender de algum insumo importado, mesmo que seja secundário. Mas é só a capacidade de produzir o IFA que vai deixar o Brasil em outro patamar de autonomia, criando condições de planejar com exatidão uma campanha de vacinação em massa. Você ter a produção interna é fundamental para que você tenha os produtos estratégicos sendo produzidos nacionalmente. Dessa forma, você garante a sustentabilidade do Programa Nacional de Imunizações, né, a garantia de que as vacinas chegarão nas salas de vacina.
Das 7 vacinas produzidas pelo Butantan contra diversas doenças, só a da influenza tem produção do IFA feita no Brasil. Das 10 vacinas registradas pelo Biomanguinhos da Fiocruz, 3 têm produção nacional do ingrediente fundamental, entre elas a da febre amarela. Ou seja, o Brasil sempre dependeu de componentes importados. Mas nessa hora de alta demanda mundial, isso faz muita diferença. Por isso, os investimentos feitos agora na ciência podem trazer benefícios ainda desconhecidos no futuro. Você desenvolver novas vacinas e você ter um parque fabril que dê conta de atender o mercado e principalmente as emergências tecnológicas, é fundamental que haja um grande investimento nesse complexo industrial, né, investimento da ciência para buscar novos produtos. Isso é claro, né, o que nós estamos vendo nos países desenvolvidos, que tiveram a capacidade de ter essa resposta rápida, é porque há um grande incentivo no investimento de estudos e pesquisas. 7 pessoas de uma mesma família morreram por falta de atendimento adequado no Pará. 1 de cada 10 moradores de Faro já testou positivo para a Covid. São mais de 800 casos registrados em uma cidade de 8 mil habitantes. Localizado na divisa do Pará com o Amazonas, o município passa por um colapso no sistema de saúde. O único hospital da cidade não possui leitos de UTI. 7 pessoas da mesma família que estavam internadas na unidade de saúde não conseguiram transferência para outra cidade e morreram. Os 7 pacientes tiveram insuficiência respiratória, mas não havia cilindros de oxigênio para mantê-los estáveis. Não está sendo nada fácil. Estamos sem estruturas, estamos sem oxigênio e muitas pessoas estão morrendo. Nós não sabemos o que fazer. A gente pede para os órgãos públicos olharem para o nosso município, pelo amor de Deus. Para atender os municípios que ficam na fronteira com o Amazonas, o governo do Pará instalou 10 leitos de UTI no município de Juruti, distante 71 quilômetros de Faro. E estamos com serviço aeromédico para remoção de pacientes. No caso do aeromédico, falei com a ANAC, com a Agência Nacional de Aviação Civil, pedindo que nos autorize a pousar em Faro para fazer a remoção dos pacientes e deslocá-los para o hospital de Juruti ou até mesmo para o hospital aqui de Santarém ou para o hospital regional de Itaituba. O governo também orientou os municípios do oeste do Pará a adotarem medidas mais restritivas para evitar a disseminação do vírus. Por aqui, a fiscalização foi reforçada para impedir a entrada de embarcações com passageiros vindas de Manaus. Outras 7 pessoas morreram por falta de oxigênio na cidade de Quari, no estado do Amazonas. Depois de rodar por várias unidades de saúde de Manaus, Adamor tentou internar a mãe no pronto-socorro 28 de agosto, mas afirmou que ele tinha que levar um cilindro de oxigênio. Só que aí, como é que você vai arranjar? Já andei no Morro da Liberdade, já fui na Glória, já fui na Compensa, já fui no Campo Salles, entendeu? E nenhum lugar desse tem oxigênio. Como é que pode? Tá chegando tanto oxigênio aí, não é repartido. Pra onde tá indo esse oxigênio? O Tiago chegou ontem à noite numa das distribuidoras de oxigênio de Manaus. 18 horas depois, ainda não tinha conseguido reabastecer o cilindro. Assim, um dia todinho para poder pegar um. Em Quari, a 364 quilômetros de Manaus, 7 pessoas morreram por falta de oxigênio. Um cortejo acompanhou o transporte dos corpos até o cemitério da cidade. Aí, pessoal, tá saindo os corpos lá do hospital. A secretária de Saúde de Quari responsabilizou o governo do estado pela falta de oxigênio no município. Essa semana, o governo do estado reteve, no pico da pandemia no estado do Amazonas, reteve os nossos cilindros para ser usado na rede hospitalar da capital. Mesmo assim, o município tomou providências judiciais, entrou na justiça. A Justiça do Amazonas determinou hoje que os 155 cilindros de oxigênio de Quari, levados pelo governo estadual para Manaus, sejam devolvidos, reabastecidos ao município em 48 horas. A multa para o descumprimento da decisão é de R$100 mil por dia. Um carregamento com 107 mil metros cúbicos de oxigênio doados pela Venezuela deve chegar ainda hoje a Manaus.
A Embaixada da China no Brasil também ofereceu ajuda. Num documento enviado ao governo do Amazonas, afirmou que, sensibilizada com a situação, esta embaixada está mobilizando o efetivo engajamento de instituições e empresas chinesas no Brasil para auxiliar de forma concreta neste momento desafiador, tais como oferecer apoio financeiro e doar itens e insumos prioritários para salvar vidas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em Manaus passou dos 98%. E o cenário é de enfermarias lotadas com pacientes nos corredores. Não tem médico, não tem técnico suficiente, não tem enfermeiro suficiente. A gente sabe que essa classe está sobrecarregada, não é culpa deles. 115 pacientes foram transferidos do Amazonas para outros 7 estados e para o Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do Amazonas afirmou que houve um atraso na liberação dos cilindros na empresa White Martins e não foi possível levar o oxigênio em voo direto. Que os cilindros enviados de avião a Tefé seriam levados de lancha para Quari, mas que houve um novo atraso na saída da embarcação. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou também que está empregando todos os esforços para resolver as dificuldades de abastecimento e conta com o apoio do governo federal. A White Martins declarou que a responsabilidade da distribuição dos cilindros no interior é do governo estadual e que tem entregado diariamente, de forma prioritária e sem atrasos, os cilindros solicitados pela Secretaria de Saúde. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que a Força Nacional do SUS registrou a crise no sistema de saúde de Manaus antes do colapso da quinta passada. A Globo também teve acesso aos documentos. A Força Nacional do SUS foi criada em 2011 e é formada por profissionais de saúde voluntários para agir no atendimento a vítimas de desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco de epidemias e desassistência, quando for superada a capacidade de resposta do Estado ou município. Reportagem da Folha de São Paulo revelou que a Força Nacional, convocada pelo ministro da Saúde para atuar em Manaus, detectou dia após dia a evolução da crise de escassez de oxigênio na cidade e registrou em relatórios oficiais o que constatava nos hospitais. E que mesmo assim o Ministério da Saúde providenciou o transporte a Manaus de quantidades bem inferiores de oxigênio, insuficientes para evitar o caos da rede de atendimento a pacientes com Covid-19 no último dia 14. A TV Globo também obteve os relatórios da Força Nacional e outros documentos do próprio Ministério da Saúde. No dia 4 de janeiro, 10 dias antes, o Ministério já havia identificado uma situação de colapso em Manaus. Com falta de luvas, máscara de oxigênio e medicamentos, o Ministério concluiu que, além da dificuldade para a compra de medicamentos e contratação de profissionais, havia deficiência na atenção primária por não estarem utilizando as orientações de tratamento precoce para a Covid-19, o que inclui o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para a Covid e é criticado por especialistas. A partir disso, a equipe da Força Nacional do SUS começou a emitir relatórios diários que mostram a escalada da crise de falta de oxigênio no Amazonas, principalmente nos hospitais de Manaus. 7 de janeiro, a equipe relata dificuldade para a aquisição de insumos com licitações desertas de fornecedores. No dia 8, a equipe informa que foi mudado o foco da reunião, pois foi relatado um colapso dos hospitais e falta da rede de oxigênio. No mesmo dia, a equipe visitou o Hospital 28 de Agosto e constatou: não há oxímetro para controle dos pacientes da Sala Rosa, dificultando a análise clínica dos pacientes. Os profissionais de saúde estão desacreditados e desestimulados devido à alta demanda e pouca resolutividade. Nesse dia, também o documento registra o primeiro envio de oxigênio pela FAB. No dia 9, a crise se agrava. Estão preferindo não medir a saturação dos pacientes na Sala Rosa 1, pois ao medir, vários pacientes precisarão de oxigênio e não terão como suprir a demanda. Os médicos estão decidindo quais pacientes entubar, quais ficarão no cuidado paliativo, quais pacientes podem ficar sem suporte semi-intensivo ou na sala vermelha entubados. No dia 11, quando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estava em Manaus e participou da reunião da Força Nacional do SUS, a conclusão:
Rede colapsada no município, profissionais em exaustão nos hospitais, as alas clínicas com superlotação, fornecimento do oxigênio em reserva em todos os hospitais da rede. Necessidade de transporte de balas de oxigênio por via aérea, terrestre e fluvial. Nos dias seguintes, os problemas se agravam com relatos de colapso na logística de entrega de oxigênio. Essa especialista em saúde da Fundação Getúlio Vargas disse que o governo tinha informações valiosas para agir com mais antecedência. Mais vidas poderiam ter sido salvas, sim. Não sei quantas. Quer dizer, está se falando deste caos em Manaus há mais de uma semana, ou há mais de 2 semanas. Então, quem tinha esta informação poderia ter agido antes do caos se instaurar. O Ministério da Saúde não quis se manifestar. Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a marca de 400 mil mortes por Covid. As imagens do Instituto Médico Legal de Los Angeles são fortes. Mais de 2.700 corpos estão armazenados em necrotérios e caminhões refrigerados. As cremações foram suspensas temporariamente, porque ultrapassaram o limite seguro para a qualidade do ar. E os cemitérios estão sobrecarregados. O pai de Elvira morreu de Covid. Ela lamenta que a despedida terá que esperar. O secretário de Saúde, Alex Azar, fez um minuto de silêncio hoje, em homenagem aos 400 mil mortos. No discurso de despedida do cargo, ele disse que a pandemia é uma tragédia nacional. Mas que há razões para a esperança. Segundo ele, em média, estão sendo aplicadas quase 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid todos os dias. O governo Trump chega ao fim entregando menos do que era esperado. A expectativa era ter aplicado 20 milhões de doses ainda no mês passado. Até agora foram cerca de 14 milhões. E hoje o prefeito de Nova York disse que pode ter que suspender a vacinação nesta semana, porque as doses enviadas pelo governo federal são insuficientes. O presidente eleito Joe Biden, que toma posse amanhã, prometeu investir na produção e distribuição de vacinas. A meta é aplicar 100 milhões de doses nos primeiros 100 dias de governo. No exemplo da mudança de postura do novo governo no combate à Covid, Biden também vai manter a proibição da entrada de visitantes que tenham passado pela União Europeia e pelo Brasil nos 14 dias anteriores à viagem. Ontem, o governo Trump tinha anunciado que essa restrição terminaria na semana que vem. Mas rapidamente a equipe de Biden informou que nada vai mudar e que o plano é reforçar as medidas de proteção por causa do agravamento da pandemia e do surgimento de variantes mais contagiosas do vírus. No fim da tarde de hoje, Biden e a vice Kamala Harris participaram em Washington de uma homenagem aos 400 mil mortos. Kamala disse que os americanos sofreram sozinhos por muitos meses e que hoje começam juntos o processo de cura. Depois, Biden agradeceu aos enfermeiros, que chamou de anjos, e disse que é difícil, mas necessário lembrar das vítimas. Logo depois, 400 luzes se acenderam num dos principais cartões postais da capital, enquanto a cantora gospel Yolanda Adams cantava a música Aleluia. Faltam um pouco mais de 12 horas para os Estados Unidos terem um novo presidente. É uma Washington como nunca se viu antes. Quer dizer, nunca se viu assim fora das telas do cinema. Nos arredores da capital, as ruas até parecem um pouco mais normais. Mas para se aproximar do centro político de Washington, a gente precisa de diferentes credenciais, passa por várias barreiras. E aí, esse é o cenário. Essa área da cidade está em lockdown. As forças de segurança estão mantendo as ruas praticamente desertas. 25 mil homens da Guarda Nacional vão sitiar a cidade para a posse de Joe Biden. Eles passaram por uma checagem rigorosa da Polícia Federal Americana. Hoje, 12 foram removidos do esquema de segurança por terem ligações com milícias de extrema-direita. O centro nervoso de Washington e da posse, nesse momento, é esse parque. Em uma ponta, fica o Capitólio, onde Biden toma posse amanhã. No meio, a Casa Branca, para onde ele vai depois. E na outra extremidade, o Memorial Lincoln, onde o presidente eleito esteve hoje. O ataque ao Capitólio 2 semanas atrás tornou ainda maiores as restrições que já existiam por causa da pandemia e da segurança para uma posse presidencial.
Normalmente essa área toda aqui fica tomada pela multidão no dia da posse. Ela é enorme, se estende até lá ao fundo, onde está o Capitólio. Dessa vez não vai ter ninguém aqui, mas o gramado não vai estar vazio. Ele foi coberto com 200 mil bandeiras de todos os estados e territórios americanos para simbolizar as 200 mil pessoas que não vão estar aqui. Ontem à noite, elas foram iluminadas. O presidente Donald Trump vai deixar a Casa Branca amanhã de manhã e não vai participar da cerimônia de posse. Será a primeira vez que isso vai acontecer em 152 anos. O vice-presidente Mike Pence já confirmou que vai. No fim da tarde, Trump divulgou um vídeo de despedida. Sem mencionar o nome do presidente eleito ou reconhecer a derrota nas urnas, desejou sorte e sucesso ao novo governo. Disse que cumpriu o que tinha se proposto a fazer na Casa Branca e que o movimento lançado por ele está apenas começando. Num discurso populista, em que exaltou o nacionalismo americano, Trump afirmou: "Eu não escolhi o caminho que seria menos criticado. Escolhi as lutas mais difíceis porque foi para isso que vocês me elegeram." Because that's what you elected me to do. O governo de Biden começa ao meio-dia de amanhã, mas hoje os comitês do Senado iniciaram a sabatina de 5 nomes do gabinete dele. Os secretários de Estado, de Defesa, de Segurança Interna e do Tesouro, e também a diretora de Inteligência Nacional. O presidente eleito deixou a casa onde morava hoje e na despedida em Delaware fez um discurso emocionado. Lembrou sua vida no estado e o filho morto em 2015. You know, it's kind of emotional. E disse: "Eu sei que esses são tempos sombrios, mas sempre há luz." But there's always light. Biden já chegou a Washington, onde amanhã recebe as chaves de sua nova casa pelos próximos 4 anos. Nesses 4 anos de presidência, Donald Trump revolucionou o uso das mídias sociais na política e fez escola. As postagens podiam ser o anúncio de uma medida oficial do governo, de uma demissão, podiam ser só uma opinião, uma queixa, e muitas vezes eram mentiras. Obrigado. Muitos estão dizendo que eu sou o melhor escritor de 140 caracteres do mundo. É fácil quando é divertido. Donald Trump escreveu isso na internet quando Barack Obama foi reeleito e passou os 4 anos seguintes aumentando sua presença na internet com polêmicas. Insistiu na suspeita de que Obama não era americano, que as mudanças climáticas eram um plano dos chineses para acabar com a economia americana, e palpitou até sobre a vida de astros de Hollywood. As redes são programadas para mostrar aquilo que você quer ver já na primeira página. E isso ajudou Donald Trump a conquistar seguidores que se viam refletidos nas suas palavras. Da mesma forma que um político, antes de um comício, anda no meio da multidão para ouvir o que as pessoas estão falando, e aí sobe no palco e fala exatamente o que o povo quer ouvir, a equipe de Donald Trump conseguiu andar no meio do povo na internet. A empresa Cambridge Analytica estava junto e prometeu perfis psicológicos com esses dados armazenados na internet. Por exemplo, especificamente dos católicos do Missouri. Trump foi eleito, mas não foi o fim da campanha. Logo de cara partiu para o ataque contra a imprensa, que chamou de inimiga do povo. O pesquisador de Dipayan Ghosh, da Universidade de Harvard, diz que não há problema em dar opinião na internet. Mas é importante para um governo democrático ser transparente. E isso vem das perguntas feitas ao presidente. Senão é comunicação unilateral. Durante toda a nossa história, governos tentaram estabelecer comunicação unilateral. Líderes autoritários gostam de falar sem serem interrompidos. A historiadora Ruth Ben-Ghiat, da NYU, diz que é uma característica do autoritarismo o culto de personalidade. A estratégia é parecer um homem do povo, mas ao mesmo tempo estar acima de todos. Ele precisa monopolizar sua atenção. E Trump fez isso com as mídias sociais de forma muito eficaz. Ao mesmo tempo em que usava a rede para deslegitimar a imprensa, Trump criou uma bolha de realidade, os famosos fatos alternativos. O encontro entre o presidente Putin e eu foi um sucesso, exceto na mídia das fake news. A imprensa na época apurava a influência russa nas eleições americanas. Trump usou as redes sociais para fazer política externa. Apelidou Kim Jong-un de homenzinho do foguete, para depois encontrá-lo num acordo de paz. Prometeu uma reforma da saúde muito melhor e mais barata sem nunca ter apresentado um plano.
Quando pegou Covid, disse aos americanos que não tinham o que temer e criticou que a imprensa falava demais sobre o assunto. Já são 400 mil mortos nos Estados Unidos. Segundo o jornal The Washington Post, Trump falou mais de 26 mil mentiras durante os 4 anos de mandato. Perdeu as eleições. Aí disse, sem provas, que as eleições foram fraudulentas. E começou a usar sua poderosa máquina de propaganda para tentar reverter a derrota. Tudo isso culminou na invasão ao Congresso. No Twitter, Trump chamou os extremistas de patriotas. A comunicação do presidente não é discutida com sua equipe. Isso não seria tão ruim se o presidente não tivesse opiniões extremas e que algumas vezes incitam a violência. Primeiro, foi bloqueado por 12 horas do Twitter. Um dia depois, foi banido para sempre. Ele tinha mais de 88 milhões de seguidores. Escrevia uma média de 18 postagens por dia. Essa forma de se comunicar teve influência na política mundial e inaugurou uma nova era em que os políticos tentam conseguir mais poder sem serem questionados, sob a cortina de que a internet é um lugar livre e que uma pessoa só pode ser dona da verdade, sem ouvir as vozes de gente especializada no assunto, um dos pilares da democracia. That's enough. Put down the mic. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, anunciou hoje a candidatura à presidência do Senado. Rodrigo Pacheco não fez uma cerimônia para se lançar candidato. Divulgou uma nota em que prometeu garantir a democracia e as